Esse vídeo é para você que sempre sonhou em viver de renda, ter uma carteira de renda passiva, mas não tem o perfil de investir em ações, fundos imobiliários, em renda variável no geral, tá? Então, saiba que sim, você consegue ter uma carteira de renda fixa e ter um recebimento mensal, ter uma renda passiva mensal, né? Caindo na sua conta diretamente nos investimentos todos os meses, tá? Então, assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar como que você consegue montar uma carteira de renda fixa que vai gerar essa renda passiva mensalmente. E esse vídeo também é para você que já investe em ações e fundos imobiliários e quer diversificar a sua carteira com renda fixa sem abrir mão da famosa bola de neve dos investimentos, né? Que é a geração de renda passiva cada vez maior conforme os meses. Então, fica nesse vídeo até o final, porque além de eu passar como que você consegue montar uma carteira de renda fixa que vai te gerar renda passiva mensalmente, eu vou explicar, né, e apontar os prós e contras desse tipo de investimento. Bora lá! Sempre te falaram que para ter uma carteira de investimentos que vai gerar uma renda mensal, seria somente através aí de ações, fundos imobiliários principalmente, e eu tô aqui para dizer que isso sempre foi uma mentira. No qual existem diversas formas de você montar uma carteira de investimentos que vai tirar uma renda passiva mensal, que vai cair mensalmente na conta do investidor. Como isso? Como, por exemplo, que é no qual o tema do vídeo, através de renda fixa com foco em crédito privado. Antes de eu me aprofundar um pouco mais nesse tema, eu preciso dar um passo atrás e te explicar o que seria basicamente renda fixa no Brasil. Na verdade, quais são os 3 tipos de investimentos em renda fixa no Brasil. O primeiro deles são o título público federal, no qual você empresta dinheiro para o governo. Esses são os investimentos mais seguros que temos no país. Já que o Banco Central simplesmente pode imprimir dinheiro para pagar os investidores, caso ele não tenha dinheiro. Então é algo meio que infinito, tá? Na prateleira número 2 de risco, digamos assim, da renda fixa, temos as emissões bancárias, que são, eu diria que os mais queridinhos do Brasil, que são as CDBs, LCIs, LCAs, tá? Eles estão na prateleira número 2 em questão de segurança, porque as emissões bancárias têm um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tem algumas regras para o banco estar participando lá, tá? Você consegue entrar no site do FGC para ver as instituições que são associadas, tá bom? Dentro disso tem outras regras que o investidor está participando. Por exemplo, cobre até 250 mil, por exemplo, por CPF, isso no máximo em 4 bancos diferentes, ou seja, até 1 milhão. Então, se atente às regras para saber se você se enquadra, tá? No grau 3, em relação a risco no Brasil, temos o créditos privados. O que seria isso? São investimentos que, como o próprio nome já diz, em que a gente destina um crédito para as empresas, ou seja, os investidores emprestam dinheiro diretamente para as empresas. Esses são os investimentos que poucos sabem, mais rentáveis em renda fixa. O que vem junto com rentabilidade é risco. Então, eles têm mais risco do que o normal, tá? É por isso que ele nunca deu tanta atração assim no Brasil, embora ele venha numa crescente muito grande, assim como todo o mercado financeiro brasileiro. E ele tende a se tornar cada vez mais falado entre os investidores, justamente por conta dessa qualidade da facilidade de você montar uma carteira que vai gerar uma renda passiva mensalmente. Me aprofundando um pouquinho mais em crédito privado, que é o tema do vídeo, antes de passar aí como que eu escolheria uma carteira de crédito privado para ter uma renda mensal, eu preciso falar um pouquinho que são tanto dos riscos quanto das vantagens de se investir nesse tipo de ativo. E se não for o maior risco de investimento em crédito privado, é um dos maiores, que é o risco de crédito. Resumidamente, é o risco de você não receber esse dinheiro, você investir na empresa, ela quebrar e você ficar sem o seu retorno financeiro, então virou pó, tá? Como que a gente consegue estar escolhendo uma boa empresa, tá? Que dificilmente vai quebrar? A gente fala no mercado de ter uma boa qualidade de crédito através dos ratings, tá? O que seria isso? Basicamente, hoje no Brasil existem, não só no Brasil como no mundo, 3 das maiores agências classificadoras de risco, que são a Fitch, a S&P Global e a Moody, tá?
elas basicamente vão avaliar a qualidade de crédito dessa empresa. E como que funciona? A empresa vai lá, contrata uma agência dessa, tá? Dentro dessa agência, tem diversos analistas. Os analistas vão fazer uma análise fundamentalista. O que seria isso? Uma análise do balanço DRE da empresa muito a fundo, da saúde financeira dessa empresa, que vai ser a capacidade de honrar com seus compromissos, que é pagar sua dívida, tá? Então, diversos analistas vão fazer essa análise dentro da agência. Depois vai ter um comitê, que seria a terceira parte, digamos assim, um comitê em que vai ser votado para chegarem em um grau de risco em comum dentro da agência de risco, tá? Aí sim vai ter uma decisão do rating da empresa. No geral, tá bom, pessoal? A gente fala e orienta bastante os clientes estarem sempre olhando para, principalmente no caso de crédito privado, olhando para empresas acima de rating A, tá? Porque a renda fixa já é algo que vai trazer previsibilidade, segurança para a carteira, então não faz sentido você colocar alguma coisa muito agressiva, embora muita gente ainda gosta de trabalhar com empresas mais agressivas, mas aí é um pouco de cada um. No geral, principalmente você que está começando, foca em empresas que a gente chama no mercado financeiro de AAA, tá? Que são 3As, altíssima qualidade de crédito, tá bom? Dificilmente essa empresa pode quebrar. Um último fator importante também do rating é que o rating não é estático, ou seja, você comprou uma emissão hoje de um crédito privado no rating AAA, é legal você ficar acompanhando isso para saber se a empresa caiu no rating, se esse rating virou 2A, 1A, como que pode acontecer isso? Se a empresa, o balanço da empresa estiver perdendo a sua saúde, digamos assim, começar a ficar complicado. Aí pode ser uma hora de você vender o seu título no mercado secundário. Isso é bem simples, tá bom? É mais simples do que você vender uma ação. Geralmente é um pouco automático, você vai no aplicativo, coloca em resgatar e saia. Tem alguns fatores aí de liquidez que eu vou falar no próximo tópico. Agora eu vou falar 9 vantagens de se investir em crédito privado. Isenção de imposto de renda. Esse é um dos principais fatores, né? Que inclusive muita gente investe em fundo imobiliário por conta da isenção de imposto de rendimento. Saiba que investindo, por exemplo, em crédito privado, não todos, mas quase que aí, sei lá, 90%, 80% dos créditos privados são isentos de imposto de renda. Quais são eles? Primeiro são os CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, os CRA, são os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, e as debêntures incentivadas. As debêntures comuns não são isentas de imposto de renda. Então, antes de investir em crédito privado, saiba se o seu é isento de imposto de renda. 2. Liquidez. Esse tópico é uma vantagem, porém ele pode se tornar uma desvantagem em alguns casos se você comprar uma empresa que não é muito, por exemplo, conhecida no mercado ou tiver mal das pernas. Então, no geral, tá? Principalmente se a gente comprar as empresas aí de 2A, AAA para cima aí, em uma grande instituição, por exemplo, como a XP, você consegue vender rapidamente o seu título, tá? Então a maioria deles é muito líquido, principalmente se você pegar uma corretora muito conhecida, tá bom? E pode ser ruim, então toma cuidado se você utiliza uma corretora que não é muito conhecida, ou você vai comprar um crédito numa empresa que não é muito conhecida, saiba o que você está fazendo, né? Leia o balanço e muito provavelmente, se não for uma empresa muito conhecida, mas você está ciente dos riscos de crédito, já espere em levar até o vencimento esse título, porque vai ser difícil você sair antecipado, tá? 3. Rentabilidade. Como eu falei acima, tá? A rentabilidade ela vem nos créditos privados, já que tem um risco mais elevado, principalmente em comparação aos outros ativos de renda fixa, como por exemplo, título público federal e as emissões bancárias. 4. Previsibilidade da renda fixa. Então, o legal de você investir, por exemplo, em um crédito privado, que é uma renda fixa, é você ter uma previsibilidade de retorno. Como, por exemplo, você tem uma data de vencimento, então você sabe que aquele título vai vencer você já vai saber quando que vai vencer assim que você compra ele, tá? E você já vai saber quanto que ele vai render, tá? Se você vender no meio do caminho, é uma outra coisa, mas se você for levar esse título até o vencimento, não tem segredo, né? Se a empresa não vier a quebrar,
tá? Você vai receber o contratado, a taxa contratada no vencimento. Então, previsibilidade de renda fixa. 5. Renda passiva recorrente com cupons e amortização. Já vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que é o principal do vídeo, tá? Que eu vou escolher alguns ativos na minha própria carteira da XP e você vê como que você consegue montar uma carteira com recorrência, tá? Mas essa parte é muito importante, já que se a gente comprar alguns títulos de renda fixa e quiser viver de renda, né, com renda fixa, a gente consegue através de cupons e amortização que vem caindo ou a cada trimestre, ou a cada semestre, ou anual, enfim. 6. Ser credor das maiores empresas do Brasil. Né? Hoje é facilmente você emprestar dinheiro para uma Petrobras, uma Taesa, Eletrobras, Sabesp. Então, a gente consegue hoje emprestar dinheiro para as maiores empresas do Brasil, empresas aquelas que muita gente sabe que não vai quebrar, por exemplo. Lógico, a certeza a gente nunca tem, mas em que são as empresas premium do Brasil, digamos assim, que muitas vezes tem até participação de governo, por exemplo, como Petrobras, tá? 7. Risco de mercado, marcação a mercado. Essa sétima, que é uma das principais vantagens que eu ditei aqui no crédito privado, pode se tornar uma desvantagem se você não souber o que está fazendo, né? Por quê? Os créditos privados são marcados a mercado, tá? Como assim? Eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais nesse tema e trazer 2 gráficos na tela, que é marcação na curva e marcação a mercado. Vamos falar de um exemplo de um investimento pagando 10% ao ano, tá? Vai vencer daqui a 5 anos, por exemplo. Daqui a 1 ano, o que é marcado na curva, você colocou R$1.000, vai render 10%, vai estar em 1.100. O que é marcado a mercado não necessariamente vai estar em 1.100, ele pode estar um pouco mais ou um pouco a menos. Como que pode alterar isso aí? Se o título no mercado que era 10%, daqui a 1 ano, esse título agora aumentar essa taxa, o mesmo título agora está a 12%, 13%, não sei, você vai ter perda de rentabilidade se você sair antecipado, que é a famosa marcação a mercado com deságio, tá? E inversamente proporcional é se essa taxa cair. Se o mesmo título que você comprou no mercado agora está pagando menos de 10%, por exemplo, está pagando 8%, 7%, você vai ter um bônus de rentabilidade se você sair a mercado. Nos 1.100 do exemplo, você sairia com, por exemplo, 1.200, 1.300. Obviamente, isso é um exemplo, tem alguns fatores mais dentro disso aqui, por exemplo, carrego, a situação da empresa, mas no geral a marcação ao mercado funciona assim, tá? Você comprou um título, depois de um certo tempo, agora o título está pagando mais, você teve uma queda de rentabilidade, você até pode sair no negativo, por isso que eu falei que pode ser uma desvantagem em alguns casos. Ou esse título agora, atualmente no mercado, está pagando menos, né? Todo mundo vai querer o seu porque está pagando mais, então você tem um bônus de rentabilidade se você sair antecipado. 8. Diversificação. Hoje com capital inicial muito pequeno, já engatando ali na nona vantagem, que é um capital inicial baixo, aproximadamente R$1.000 você consegue comprar título de crédito privado, né? Você consegue fazer várias diversificações com R$1.000. Por exemplo, comprar com R$10.000 hoje, você compra 10 títulos de empresas diferentes. Sabesp, Petrobras, Braskem, outras 7 empresas, por exemplo. Então é muito fácil hoje você fazer uma diversificação, tá? E por conta que tem um capital inicial muito baixo. Agora eu vou mostrar para vocês como que é simples você conseguir montar uma carteira de crédito privado com empresas com alta qualidade de crédito e você ter recebimento mensal caindo na sua conta. Hoje que eu fiz o cálculo e vi essas opções na minha carteira foi no dia 29/7. Então, obviamente, se você estiver vendo isso até outro dia, que deve ocorrer, eu geralmente posto o vídeo um dia depois, vão ser outras taxas, etc. Tá? Então, aqui eu entrei na minha conta da XP, mesmo, sem segredo nenhum, na minha conta pessoal, como qualquer um pode abrir uma conta lá no site da XP. Fui em produtos, renda fixa, crédito privado. Bem simples. Nisso eu coloquei lá os ativos disponíveis, tá? Para você ver todos os ativos que estão disponíveis. O horário em torno aí de umas 10 até umas 3 horas da tarde, tá bom?
Fiz um filtro ali para pegar, como eu falei muito de isenção de imposto, peguei só os isentos de imposto de renda, tá? Filtrei os IPCA+, que são os famosos híbridos, e depois os atrelados aos juros, que é o famoso CDI, tá? Também filtrei investidor geral, porque não faz sentido eu falar só para o investidor qualificado. Tem algumas vantagens do investidor qualificado, geralmente tem algumas emissões que são só para investidor qualificado ou só para investidor profissional, tá bom? Eu escolhi, né, somente as empresas com alta qualidade de crédito, que são as famosas AAA, tá? Como você consegue ver na tela aí, eu coloquei 3 opções de atrelada à inflação. Uma da Marfrig, pagando ali IPCA mais 6,5, tá, com vencimento em 2031, da CETEP, uma da Eletrobras. Outras 3 atreladas aos juros, que é uma da Cyrela, Atacadão e BTG, tá? Você consegue ver aqui, ó, vou circular ali, que é os juros. No caso da Marfrig ali, ó, juros semestral a partir de 17 de janeiro de 2022, ou seja, já está pagando juros semestral há um tempo já. Da CETEP, juros semestral a partir do 5 de maio de 2021. Da Eletrobras, março desse ano de 2024. O que eu escolhi aqui, pessoal, foi simplesmente títulos bons, obviamente, com alta qualidade de crédito, em que o pagamento de juros não vão se encontrar. Ou seja, somente com 6 títulos eu vou conseguir ter rendimento todos os meses caindo na minha conta. Já que, no caso da Marfrig, ela vai começar a pagar, ela paga em janeiro. Então seria janeiro e depois mês 7. 6 meses depois, semestral. No caso da CETEP, maio e 6 meses depois, novembro. No caso da Eletrobras, março, setembro, 3, 9. No caso da Cyrela, mês 10. Então, o outro mês que pagaria, o da Cyrela, o primeiro, os juros, cairia agora em outubro desse ano, ou seja, não pagou ainda. Vai pagar mês 10 e depois para mês 4 de 2025. E é abril. O do Atacadão já pagou o primeiro em fevereiro do ano passado. A próxima é sempre 6 meses depois, semestral, nesse caso, então é mês 2, mês 8, no caso fevereiro e agosto. E BTG pagando ali mês 6, ou seja, mês 6 e mês 12. Todo mês de junho e todo mês de dezembro caindo na sua conta. Totalizando assim os 12 meses do ano. Então, com apenas em torno de 6 mil reais, um pouquinho mais, você vê ali na penúltima coluna ali é o PU, né, que é o preço unitário de você comprar uma cota desse ativo. Eu consigo montar uma carteira em que eu vou receber juros mensalmente e todos eles isentos de imposto de renda. Tá? Pessoal, vale enfatizar no disclaimer, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, tá? Utilize esse vídeo como educativo e para você estudar como que você consegue comprar títulos melhores, tanto mais rentáveis quanto mais seguros, etc. Você analisar o risco e retorno de um ativo para saber se faz sentido também até com o seu objetivo de investimento. Esses investimentos todos aqui você pode ver que são investimentos bem longos, ou seja, para quem está focando ali com foco aposentadoria, que é 10, 20 anos para frente, tá bom? Caso você não tenha tempo de estudar ou não queira, você consegue ter a ajuda de um profissional, como por exemplo um assessor de investimentos, assim como eu, um consultor, você assinar a casa de research para te falar qual você deve ou não deve comprar, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se eu te ajudei de alguma maneira, eu peço para que você me ajude, curta esse vídeo, já se inscreve no canal para ficar por dentro dos outros vídeos, ativa o sininho também. Muito obrigado e tchau!